Lições Bíblicas Adultos. Lição 8. Ética cristã e sexualidade. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos outra vez com este vídeo para tratar agora a questão da sexualidade. A sexualidade ela tem sido desvirtuada em nossa sociedade e também, de outro lado, alguns religiosos têm transformado a sexualidade em tabu. O propósito desta lição é desconstruir essas ideias extremistas e trazer a posição bíblica, teológica, em relação à ética cristã desse tema tão relevante, tão importante e tão atual, que é a sexualidade. Primeiramente, é preciso que você, professor, professora, aborde com os seus alunos que o sexo foi criado por Deus e que, portanto, é uma dádiva e não pode ser encarado como um tabu e também não pode ser desvirtuado. A Bíblia diz claramente que Deus nos criou macho e fêmea. Então, Deus nos criou pessoas sexuadas. E é importante salientar que essa expressão sexo, ela se refere tanto à nossa formação anatômica quanto a questões orgânicas. Por exemplo, o sexo masculino tem o órgão genital do homem, o sexo feminino, o órgão genital da mulher. O sexo masculino produz espermatozoides, o sexo feminino produz óvulos. Hoje também é muito comum relacionar o sexo com prática sexual, mas o nome correto é sexualidade. A sexualidade é todo e qualquer tipo de prática sexual. Quando Deus criou homem e mulher, Deus criou também a sexualidade. Portanto, para a ética cristã, para o fundamento e o pressuposto da ética cristã, sexualidade e sexo estão intrinsecamente relacionados. Ou seja, a Escritura ordena que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne, falando da sexualidade. Ou seja, a sexualidade bíblica é o relacionamento sexual entre um macho e uma fêmea, entre um homem e uma mulher. E o que passar disso, na concepção bíblica da ética cristã, é imoralidade ou depravação sexual. E é sobre esse tema que a lição de hoje vai tratar. E nós precisamos, como professores, esclarecer alguns pontos que são de relevada importância para os nossos alunos. O primeiro ponto é o propósito do sexo nas Escrituras. Será que o sexo nas Escrituras está relacionado apenas à procriação ou à multiplicação da espécie, como por muito tempo foi ensinado e que por muito tempo foi a única tônica da ética em vários aspectos dentro do cristianismo? Ou será que também o sexo foi feito por Deus para ser algo prazeroso? A Bíblia Sagrada fala que o sexo tem estas duas finalidades. Ele é sim para a procriação da espécie humana, mas também o sexo serve como prazer e satisfação sexual para homem e mulher. Lembrando sempre desse detalhe. O desvirtuamento da sexualidade hoje é de que o prazer sexual está sendo desassociado dessa questão do sexo, ou seja, do macho e da fêmea. É por isso que nós já estudamos aqui, na lição de número 2, a questão da ideologia de gênero, quando se pretende desassociar a sexualidade do sexo e se propaga a ideologia de gênero, dizendo então que ninguém é macho, que ninguém é fêmea e que todos podem sentir prazer do modo que quiserem, do modo que pensarem. E é por isso que nós temos várias distorções hoje na questão da sexualidade. Por exemplo, a pedofilia, que é a sexualidade entre um adulto e uma criança. Nós temos a necrofilia, que é a sexualidade que uma pessoa com um desejo mórbido mantém relação sexual com uma pessoa já morta. Nós temos a homossexualidade e o lesbianismo,
que é o sexo entre pessoas do mesmo sexo, e desse modo nós, enquanto cristãos, nos posicionamos contra esta questão da imoralidade. E aqui é importante, prezado professor, querida professora, que você destaque para os seus alunos que a igreja não tem uma posição homofóbica, porque a posição ética da igreja em relação à imoralidade sexual não diz respeito apenas à prática da homossexualidade. A Bíblia Sagrada condena todo o desvirtuamento da sexualidade. Por exemplo, é condenado a prostituição, o adultério, a fornicação, a promiscuidade e também a homossexualidade. Então, a homossexualidade não é o único erro de desvirtuamento sexual que os nossos conterrâneos e membros da sociedade que nós estamos inseridos estão praticando. A prostituição e o adultério e as demais depravações sexuais igualmente são condenadas pelas Escrituras. Portanto, o nosso posicionamento não é para atingir uma determinada classe de pessoas, mas sim defender a ética cristã em todas as circunstâncias. Por exemplo, o casamento foi instituído por Deus para que fosse evitado o pecado da fornicação. A fornicação é o sexo praticado entre pessoas solteiras e a Bíblia Sagrada também condena esse tipo de atitude. E nós precisamos alertar os nossos irmãos, especialmente os nossos jovens, porque eles estão sendo bombardeados hoje nas escolas, nos estabelecimentos de ensino de modo geral e também nos seus círculos de amizade, em que muitas vezes o jovem é cobrado por parte de seus amigos a ter experiência sexual antes do casamento. Mas a postura da ética cristã é de que fora do casamento toda a prática de sexualidade fere a ética cristã, afronta a santidade divina e se constitui, portanto, em pecado. Essas questões são abordadas na nossa lição e é importante, eu torno a ressaltar, que os professores deixem isto totalmente esclarecido para os alunos. E uma outra questão que eu já salientei, mas quero destacar de novo, é de que o sexo não é apenas para a procriação, mas ele serve também para o prazer conjugal. Porém, dentro do contexto do matrimônio. A sexualidade dentro do matrimônio serve como prazer e não afronta a santidade divina e nem se constitui em pecado. É necessário, portanto, que o leito seja sem mácula e que haja entre marido e mulher amor, compreensão, respeito e que práticas consideradas depravadas não sejam cometidas dentro do ambiente do leito sem mácula. Também nós temos a abordagem na revista e também no livro auxiliar, que outra vez quero concitar professores e superintendentes a pesquisarem, a usarem o livro auxiliar como fonte de consulta, porque informações relevantes são aqui apresentadas para auxiliar, como diz o próprio nome da proposta do livro, aqueles que vão ministrar para a classe dos adultos nesse trimestre. Deste modo, nós vamos ter algumas informações importantes. O sexo pré-matrimonial, e aqui há uma série de informações sobre isto. Essa é uma postura cada vez mais comum na sociedade contemporânea que tem relativizado a ética, mas é uma postura que a igreja se posiciona em contrário. Nós temos também a questão da incontinência sexual, é quando o casamento não está bem e não há mais relação sexual entre marido e mulher, sobre vários pretextos. A Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele orienta acerca desta questão, dizendo que a incontinência sexual não pode ser demorada e pode ser apenas adotada para uma consagração especial que o casal queira fazer diante de Deus por uma petição especial. Mas a incontinência sexual, ela pode trazer vários prejuízos ao relacionamento conjugal. Então, isto é abordado no livro e é importante que o professor leia e também
saliente e destaque esta questão com os seus alunos. O casamento sem mácula, como aqui já citei, há informações aqui relevantes sobre o modelo bíblico do casamento. E outra vez é importante salientar que o casamento bíblico e ético é o casamento heterossexual, ou seja, entre um macho e uma mulher, e também é um casamento monogâmico, ou seja, um homem para cada mulher. A igreja se opõe ao casamento homossexual e a igreja se opõe porque tem como pressuposto a Bíblia Sagrada. É por causa disto, por exemplo, que alguns militantes desta área consideram a Bíblia Sagrada como sendo um texto homofóbico, porque a Bíblia Sagrada condena a imoralidade da homossexualidade. Repito, destaque isso para os seus alunos. O posicionamento bíblico, ético, cristão não é apenas contra a homossexualidade, mas é contra a imoralidade de um modo geral. Lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai tratar sobre as obras da carne e a lista de Paulo, a que aparece em primeiro momento, é a lista da imoralidade. Prostituição, adultério, lascívia e outros termos de imoralidade. Portanto, prezados professores, prezados superintendentes da Escola Bíblica Dominical, é importante que isso seja ressaltado e ficado claro para os nossos alunos, para que nós não sejamos acusados de sermos preconceituosos ou homofóbicos, como muitas vezes somos alvo por parte de militantes da causa homossexual. E por fim, lembrar que o sexo está restrito ao casamento bíblico, heterossexual e monogâmico. Um abraço, Deus os abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.